Shalom, queridos. Quero compartilhar com vocês uma palavra do Senhor. Mas antes eu quero pedir você para se inscrever no canal, para curtir, ativar as notificações, compartilhar. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas. Hoje eu quero falar sobre enxergando os próprios erros. Salmos 19, verso 12, que diz assim: quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. O salmista vai revelar aqui a nossa dificuldade em enxergar as próprias falhas. Jesus falou a respeito disso, né? Ele não falou tanto da dificuldade em enxergar as falhas, mas da dificuldade em enxergar as nossas falhas. A falha dos outros a gente consegue enxergar muito bem. Em Mateus 7, do versículo 3 ao 5, Jesus vai falar que nós conseguimos enxergar um cisco no olho de alguém, mas não conseguimos ver a trave no próprio olho, né? Temos dificuldade de reconhecer as nossas próprias falhas e às vezes é até difícil concordar com pessoas à nossa volta que apontam uma dessas falhas, né? Em 2 Samuel, no capítulo 12, o profeta Natan, ele vai até Davi e ele vai confrontar Davi sobre o seu pecado de adultério e o homicídio. E ele conta uma história como se estivesse falando de outra pessoa. E é impressionante quando ele apresenta as coisas dessa forma, a nitidez com que Davi consegue enxergar o erro da suposta pessoa que não sabia era ele mesmo. Agora a pergunta é: onde a dificuldade de enxergar as nossas próprias falhas nos leva? Qual o tipo de prejuízo que isso nos traz? O prejuízo é o perigo de eu e você cedermos tanto ao orgulho como à justiça própria, porque os dois são apresentados na Bíblia como um pecado. Em Lucas 18, do 9 ao 14, nós temos a passagem que fala do fariseu e do publicano. As expressões fariseu e publicano, para nós hoje, talvez não signifique muita coisa, mas o fariseu era o maior símbolo de religiosidade daqueles dias, e o publicano, o maior símbolo de um pecador. Jesus faz um contraste, né, de um religioso, de um pecador, e é interessante que Jesus diz que o fariseu orava de si para si mesmo, né? Essa é a única vez que nós encontramos isso na Bíblia. Alguém que não está orando a Deus, está orando para si mesmo. E Jesus está dizendo que esse tipo de oração Deus não ouve, Deus não recebe. Como que é essa oração? O posicionamento dele era de vanglória. Senhor, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens pecadores, nem mesmo como esse publicano aqui do meu lado. Olha a oração. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho, e o tempo todo a oração desse homem está apenas promovendo a si mesmo e ao seu próprio orgulho como a sua própria justiça. Isaías 64:6 diz que as nossas justiças são como trapo de imundícia. Alguns estudiosos vão dizer que esses trapos de imundícia são bandagens que eram usadas para enrolar as feridas de um leproso, e quando tirava aquelas bandagens, elas saíam com pedaços de carne apodrecida e aquilo não servia para mais nada a não ser para jogar fora e ser queimado. Um homem será aceito diante de Deus pela sua própria justiça, nenhum homem. Por isso é que nós precisamos da justiça que nos é imputado por meio de Jesus Cristo. Alguém que não enxergue as suas falhas, ele tende a não apenas valorizar a justiça própria, como também a se orgulhar desse seu posicionamento, que na opinião dele é de ausência de erro, é de ausência de falha e ausência de tropeço, né? A pessoa se enxerga como um semideus, perfeito. A humildade é o oposto do orgulho. Ela deveria nos empurrar na direção contrária do comportamento desse fariseu. Enquanto ele está se achando melhor que os outros, comparando-se com os outros, né, se achando melhor, a humildade nos coloca no outro lugar. No lugar em que cada um de nós deve considerar os outros superiores a nós mesmos. Lá em Filipenses capítulo 2, verso 3,
Paulo nos fala sobre isso. A humildade coloca os outros numa posição de superioridade e nunca de inferioridade. Quando fazemos qualquer tipo de comparação, como você se relaciona com os que estão abaixo de você? Como que você se relaciona com os que estão no mesmo nível que você e com os que estão acima de você? Além do erro ou dos erros que nós já não vemos, a incapacidade de enxergá-los ainda empurra a incidir nesses outros pecados do orgulho e da justiça própria. Então a pergunta a ser feita é como enxergar as nossas falhas. A oração que o salmista faz é: Senhor, já que eu não consigo enxergar mesmo, vai me limpando aí, vai corrigindo, vai me libertando. Mas não é assim que Deus trata com as nossas falhas. Em Marcos 2,17, Jesus diz que quem precisa de médico são os doentes. O são não precisa, mas os doentes sim. A pergunta é: existe alguém são, né, nesse mundo caído? Existe alguém que não tenha pecado? Existe alguém que não precise da intervenção de Jesus? É claro que não, a gente sabe que não, a palavra de Deus nos mostra que não. Porque a Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer, senão Jesus não precisaria ter vindo morrer por nós. Então, quando vemos Jesus dizer o são não precisa de médico, ele não está dizendo de quem é são de verdade, mas ele está dizendo aqueles que acham que é são. Tem muita gente achando que é são por causa da religiosidade, como esse fariseu, o homem perfeito. O médico não pode fazer absolutamente nada porque não tem a capacidade de reconhecer seu próprio pecado. No capítulo 6 de Isaías, nós vemos ele tendo um contato com a santidade de Deus. E a revelação que ele tem ali o faz enxergar quem verdadeiramente ele era, a enxergar o seu pecado. E aí ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E logo depois dessa oração, o anjo vem e aí resolve o problema. Por quê? Porque foi aquela área que ele reconheceu o seu problema, a sua limitação e o seu pecado. Você precisa reconhecer o seu problema, a sua limitação e o seu pecado. Você não vai reconhecer isso se você não ter acesso à presença, à santidade de Deus. Logo após aquela experiência tão profunda, esse homem que já era profeta, um profeta em atividade, ele conseguiu ver que ele precisava ainda de mais transformação. E Deus concedeu a transformação que ele precisava após aquele reconhecimento. Pergunta: você é sincero com Deus nas suas orações, reconhecendo suas falhas? Como que você ora? Você fala com Deus sobre as suas limitações? Sobre aquilo que você precisa que mude? Porque Deus só pode agir na nossa vida, naquela área onde nós reconhecemos limitação, aonde nós reconhecemos as nossas falhas. Deus só pode agir a partir daí. É por isso que precisamos enxergar nossas falhas, o que jamais faremos sozinhos. Quais são os recursos que eu tenho para fazer isso, para enxergar minhas falhas? A Bíblia nos orienta ao autoexame, a palavra do Senhor nos fala: examine-se, pois o homem é a si mesmo. A Bíblia também nos aconselha ao exame do alto, lá em Salmos 139, de 3 e 24. O que o salmista diz? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Ele está pedindo o exame do alto. Né? Melhor do que o autoexame, obviamente, é o exame do alto. E eu e você precisa nos expor à presença de Deus como Isaías se expôs. Né? E nesse ambiente da presença, o nosso coração precisa estar aberto. Não adianta nada eu estar num ambiente da presença de Deus e o meu coração não está aberto. O coração de Isaías estava aberto. E quando ele teve contato com a santidade, com a presença de Deus, ele conseguiu enxergar, né, as suas falhas. Quanto mais perto nós nos aproximamos de Deus, mais falhas vamos enxergar em nós mesmos, porque a santidade dele vai revelar verdadeiramente quem somos e o que precisamos mudar. Nós precisamos, e é nesse ambiente de presença, o nosso coração precisa estar aberto
e receptivo à orientação, à liderança e à correção do Espírito Santo. O Espírito Santo ele está sempre nos orientando, nos ajudando e mostrando, né, o que precisa ser transformado. Não ignore isso. Ele quer nos guiar, ele quer nos transformar de glória em glória à imagem do Senhor Jesus Cristo, e ele tem a capacidade de abrir os nossos olhos. Só o Espírito Santo. Olha, ele quer nos guiar. Você é guiado pelo Espírito Santo? Ele quer nos transformar. Você se desarma? Ele quer nos transformar de glória em glória na imagem do Senhor Jesus, né, na medida da estatura de varão perfeito. E ele tem a capacidade de abrir os nossos olhos, porque essa cegueira aqui ela é espiritual, né? O médico oftalmologista não consegue resolver isso, mas o Espírito Santo ele consegue. Como isso acontecerá? Obviamente não vai acontecer tudo de uma vez, né? Você não vai, no estalar de dedos, tudo está resolvido. Será um processo paulatino, será aos poucos, mas nós precisamos entender a importância desse relacionamento com o Espírito Santo. Você não se muda sozinho, você não se transforma sozinho. Você precisa se relacionar com o Espírito Santo. Uma segunda coisa importante é reconhecer que precisamos gastar tempo com a palavra de Deus. A palavra de Deus nos molda, nos transforma, né? Porque Tiago compara ela como um espelho que tem a capacidade de mostrar quem somos, né? Quando a gente lê a Bíblia, ela está nos lendo. E ler a Bíblia é olhar no espelho. E ali a gente consegue enxergar realmente quem somos. Não só na nossa identidade em Deus, que é muito importante, mas também aquilo que está errado na nossa vida. A exposição da palavra tem o poder de trazer na minha e na sua vida mudança. Quem não ler Bíblia fica difícil, muito difícil. O Salmo 19,7 diz que a lei do Senhor purifica e restaura a alma. Algo que também não podemos ignorar é que Deus tem prazer em usar pessoas para nos corrigir. Em Hebreus 3, nós lemos da importância de admoestarmos uns aos outros para que ninguém se deixe endurecer pelo engano do pecado. Nós precisamos nos submeter não só ao toque direto do Espírito Santo e da palavra, mas ao convívio com os irmãos que nos ajuda a crescer, né? Que apontam nossas falhas, que nos chamam a atenção e nos ajuda a enxergar o que precisamos para só depois disso podemos ser tratados por Deus. Todo crente deveria ter um coração ensinável, mas nós sabemos que isso não é verdade, né? Nós sabemos que isso não é verdade. Mas é o desejo de Deus, é o anseio de Deus, e todo cristão deveria ter um coração ensinável. Quem pode discernir os próprios erros? Sozinho, nenhum de nós. Mas com a ajuda do Espírito Santo e da palavra e dos nossos irmãos, podemos não apenas enxergar os próprios erros, mas nos permitir sermos trabalhados por Deus. Amém, queridos? Deus abençoe. Um forte abraço e não esqueça de compartilhar e ativar as notificações. Deus abençoe.